A justiça restaurativa contempla uma das esferas do movimento SPIN, pois é congruente com o processo essencial na busca da verdade e da liberdade com responsabilidade e da paz verdadeira, tão necessária e desejada em nossas comunidades. Torna-se inseparável do despertar da consciência individual e contribui com a educação envolvendo o coletivo. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, meu amigo, meu irmão, meu querido Alceu. Boa Bem-vindo, noite. bem-vindo para a gente falar de um tema num clima de bate-papo, né? Bem descontraído, porém um tema bastante sério. E já quero agradecer de antemão a tua contribuição com o nosso movimento SPIN. O que é SPIN, essa sigla? Sistema Pedagógico de Inteligência Natural. São 12 esferas mais uma, a qual nós iremos revelar numa live futura. E tem uma das esferas desse nosso movimento SPIN, que é a esfera aqui, exatamente a de número 9, Justiça Restaurativa. E aí, nessa parceria com o meu amigo Fernando Avance, dialogando e ponderando, refletindo, não apenas sobre significados, sobre educação, sobre a questão interpretativa, e eu pensei quem que eu poderia trazer para falar sobre esse tema, justiça restaurativa, se não meu irmão ou seu, que tem uma trajetória, um trânsito, uma bagagem, uma experiência muito grande, também na formação de instrutores. E depois a gente vai diferenciar, a gente vai falar um pouquinho além do conceito e do movimento que o Alceu vai trazer para nós hoje, o que é justiça restaurativa. Nós vamos falar, vamos dar ênfase a uma das metodologias que são utilizadas em justiça restaurativa, que é os círculos de construção de paz. E eu já vou passar a palavra para você, o seu, para te apresentar do jeito que tu quiser, né? Teu jeito, dizer quem é o seu, e aí já entrar no tema falando da tua visão, mais com o coração, mas pode teorizar um pouco se tu quiser, fica bem à vontade, o que é justiça restaurativa, e depois a gente vai entrar, talvez, falar dos pressupostos, mas não vai dar tempo para falar de todos eles, né? A gente vai ter um segundo bloco, então a palavra é toda sua. Fica à vontade, meu irmão. Então, boa noite, Alcione. Boa noite a todos que estão assistindo, irão assistir, né? Não sei se a que horário, porque ela vai ficar gravada. É muito grato pela oportunidade. E desde 2010, né, para mim, é prioritário esse assunto. Eu gosto tanto, eu acredito tanto. Para mim, hoje é uma filosofia de vida. E então ele está junto, né, está no mesmo nível das minhas necessidades básicas e da minha família. Poxa, é difícil, né? Mas realmente, né, é algo que faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. Na verdade, né, a gente atua principalmente na educação, mas também na assistência, na segurança, na saúde, nas empresas, na educação. Só que eu sou oriundo de banco. Eu sou um ex-bancário, né? Hoje aposentado. A minha formação é administração de empresa, com uma especialização em desenvolvimento urbano e gestão ambiental.
Então, o que que isso tem a ver com justiça restaurativa, né? E eu tive acesso um tempo antes, né, de conhecer um pouquinho a justiça restaurativa. Como voluntário, eu participei como conciliador do Juizado Especial Civil, o JEC, né, de Garibaldi, depois Caxias do Sul, e ali que eu tive contato, né, com o judiciário e com a justiça. Só que é uma metodologia autocompositiva também, a conciliação e a mediação, e que fazem parte da justiça restaurativa, mas a justiça restaurativa ela vai muito além disso. Então, esse campo que normalmente as pessoas entendem que ele é ligado ao judiciário e que ele é ligado realmente aos crimes, enfim, à delinquência, né, às desobediências sociais, enfim, mas é um novo olhar. E esse termo ele é bem divulgado através do livro Trocando as Lentes, do Howard Zehr, onde ele aborda esse assunto. Ele é considerado como um papa da justiça restaurativa, mas a justiça restaurativa, ela difere da justiça tradicional, que é também considerada justiça retributiva, é um outro nome que ela tem, que ela trabalha, né, ela foca no dano, ela foca na punição, ela foca no autor, diferente da justiça restaurativa, que ela aborda, ela foca as relações pessoais e é a justiça como um valor. Então, é algo que tem muito a ver, né, com a ética, com o humano e, de cada um, né? E ela vem de muitos anos atrás. E também podemos dizer dos norte-americanos, dos aborígenes, dos maores da Nova Zelândia, das tribos da África. Então, ela é inspirada nos povos ancestrais, que eles não delegavam ao Estado, né, a responsabilidade das suas ações. Eles Alceu, próprios. eu vou te Oi? interromper porque eu acredito que isso vai trazer clareza para as pessoas que conhecem pouco. Dentro do teu conhecimento, dá para a gente precisar uma data, se é que é possível, de quando é que foi inserido nesse conceito de justiça restaurativa os círculos de construção de paz. Se veio bem primeiro esse movimento de justiça restaurativa e depois é que aquele juiz aposentado do Canadá e depois veio a Kay Pranes, porque tu já estás trazendo a questão dos aborígenes, das... Só para a gente diferenciar um pouquinho, se tu puder contribuir, acho que vai ser de grande Sim, sim. valia. Na verdade, isso é muito recente ainda, né? Cerca de 30, 40 anos ali, um pouco mais que isso, nos anos 60, 70, e chegou até nós, né? Chegou aqui no Brasil, através do Dr. Barry Stewart, juiz aposentado do Canadá, né? Então ele já tinha essa experiência da justiça tradicional, mas ele foi buscar nos povos, né, indígenas, nos povos ancestrais, um pouco desse conhecimento, dessa cultura, e para ter esse novo olhar. E junto com ele, né, a Kay Pranes, que foi a norte-americana, que nos trouxe a primeira vez essa formação em 2010 em Caxias do Sul. Então, nós fizemos parte, né, da primeira turma de 25 pessoas, onde nós fomos formados facilitadores, isso em 2010. E 2012, aí nós fomos, alguns de nós, né, um grupo de 10 pessoas, fomos convidados para fazer a formação para instrutor. Então, desde essa data, né, que a gente atua como voluntário, como facilitador, como instrutor. E eu esqueci, né, de falar que nós temos aqui em Caxias do Sul o Núcleo de Justiça Restaurativa. Existe lá já em políticas públicas a lei municipal, e eu coordeno, né, atualmente eu coordeno os voluntários
o núcleo de voluntários junto ao Núcleo de Justiça Restaurativa de Caxias do Sul, também o comitê gestor, e faço parte da RAI, que RAI é RAE, é uma sigla, que é a Rede de Apoio à Escola, ou à Violência na Escola. E a gente atua especialmente na região aqui muito em escolas, né, com diretores, com professores, com alunos, com pais, enfim, com toda a comunidade escolar. Mas também já damos a formação aqui em toda a região, Garibaldi, Bento Gonçalves, Nova Prata, Farroupilha, Gramado, Canela, enfim. E já estivemos no Norte, Nordeste, já estivemos no Acre também dando formação. Então, essa trajetória é bom porque a gente vai conhecendo pessoas, né, através dos círculos de paz, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, que está dentro da justiça restaurativa, mas é o que eu gosto mais de abordar. O meu foco ele não é tanto o judiciário e não é tanto o conflito, né, mais a prevenção. Mas isso passo a passo, pode ir perguntando aí. Então, eu até era uma questão que eu tinha dúvida. Ainda tenho algumas, e vou trazer essa pergunta. Quando veio para o Brasil, em 2010 aproximadamente, esse conceito, né, de justiça restaurativa, veio especificamente com o Círculo de Construção de Paz e depois foram agregadas ao movimento de justiça restaurativa, por exemplo, a mediação e outras técnicas. Dá para ter uma perspectiva, assim, tu terias essa informação? Ou se já existia justiça restaurativa antes de ser inserido como uma ferramenta fundamental, principal, os CCPs, que é o Círculo de Construção de Paz? Isso, como é um termo novo da justiça restaurativa, isso é meio controverso, né? Tem vários autores, enfim, várias formas de focar isso aí. A conciliação já existia, a mediação também. Eu fui conciliador, fui mediador, só que na época a gente não sabia que isso fazia parte da justiça restaurativa. A gente sabia que era uma metodologia autocompositiva, ou seja, diferente da justiça tradicional, né, onde a decisão está na mão do juiz, né, no poder do juiz, e as pessoas não têm acesso. O autor, ele simplesmente, né, o seu advogado o representa e tal. E essa metodologia autocompositiva, ela pressupõe o diálogo, ela pressupõe a participação das partes. Então, essa é a diferença. Só que, claro, né, mesmo eu fiquei sabendo um tempo depois que conciliação, mediação, né, existe inclusive mediação vítima-ofensor, existem conferências restaurativas. A justiça restaurativa ela está no mundo todo hoje, é uma das metodologias mais utilizadas. Justamente a forma, né, de partilhar a decisão, onde as pessoas tenham voz. Então, uma das coisas que eu poderia falar da justiça restaurativa é o direito que o ser humano tem de igualdade de voz, né? De inclusão, de acolhimento, de escuta. E isso faz toda a diferença, né? Com, Da justiça comum. com certeza. Hoje, quando eu escuto falar de justiça restaurativa, eu não consigo dissociar dos círculos de construção de paz. Por isso que eu trouxe essa questão, assim, porque a visão que eu tenho hoje é que essa metodologia ela é tão completa que ela quase que ela tomou conta, né? E dá conta de processo. Só que daí tem um aspecto que as pessoas que estão nos escutando, vão nos escutar, possam também compreender que a metodologia dos círculos de construção de paz, que eu levo também para o set terapêutico, eu levo para grupos, para outras questões que não sejam conflitivas, até talvez para conflitos emocionais, mas para quantas modalidades, para quantas. Qual é o leque em que a gente pode aplicar os círculos de construção de paz? Então, né, para não deixar o pessoal confuso aí, quem nunca ouviu falar, né? Então, essa metodologia dos círculos de construção de paz da justiça restaurativa,
Essa foi a formação que nós tivemos, né, com a Kay Pranes em 2010 e depois para instrutor em 2012. Quando nós tivemos em 2010, ela já foi uma formação completa, porque existe a formação básica, preventiva, para depois a pessoa experienciar os círculos, porque é no formato de círculo, e aí então se habilitar a formação completa, para círculos mais complexos, ou seja, de conflito entre outros, né? Onde tem tomada de decisão, onde tem maiores responsabilidades. Mas onde aplicar? Pois é, né? Nos humanos. Educação, especialmente, eu acho que é o público-alvo que a gente mais atua, tanto com alunos, professores, direção, pais, enfim, mas também na assistência social, na área da saúde, na área da segurança pública, e também começa a ter assim um interesse nas empresas, porque quando as pessoas são ouvidas, quando as pessoas são escutadas, elas se tornam mais amáveis, mais acolhedoras quando elas são acolhidas. Então, os círculos de construção de paz, eles fazem parte de uma metodologia estruturada de diálogo, com princípio, meio e fim, né? Que ela acolhe, que ela inclui, que ela não julga. Então, tem vários, né, várias formas de conceito, mas ela tem uma estruturação. Primeiro, ela acontece em círculo, num espaço confortável, agradável, onde as pessoas ficam sentadas sem nenhum obstáculo no centro, apenas a peça de centro que nós chamamos, o tapete, né? Que ele representa essa cultura ancestral, poderia representar a fogueira, né? Poderia representar o nosso centro interno ou o nosso lugar comum, a nossa comunidade. Enfim, o centro é um espelho de quem está ao redor. E então existem algumas coisas como o objeto da palavra, que ele regula a fala, e ele circula de mão em mão, não pula, não atravessa o centro, né? Todas as pessoas têm direito a receber esse objeto e aí falar. Quem está com o objeto fala, quem não está com o objeto escuta, mas o círculo ele tem também essa voluntariedade. Ninguém é obrigado a nada, né? Você é respeitado nas suas peculiaridades. Então, se você está no círculo e você recebe o objeto da palavra, né, em algum assunto que é colocado na roda, você pode se expressar da forma como você entendeu, no limite que você queira, né, de fala, desde uma palavra até muitas palavras, porque ninguém controla o tempo, é a sua necessidade de tempo, mas que também, se você, naquele momento, porque o objeto ele vai circular várias vezes, então você vai ter várias oportunidades de fala. Mas se em algum momento, ou se em vários momentos, ou se em todos os momentos você quiser se expressar através do silêncio, você simplesmente, né, recebe o objeto da palavra, fica um tempinho com ele, olhando para as pessoas, segundo a Kay Pranes, até que as pessoas percebam, né, o seu silêncio e o compreendam, né? E aí você passa adiante o objeto da palavra. Mas Até, olha, nós temos muita coisa, eu vou falar resumidamente, então é bom que tu vá perguntando, Alcione, para que a claro, gente possa. até porque o silêncio ele também comunica. E quando nós estamos assim presencialmente, num círculo presencial, que pode ser feito no ambiente online também, virtual, mas é diferente. Ele dá conexão também, tem fruição no online, mas o presencial ele é algo assim, eu diria assim que insubstituível. Então, nesse círculo, nessa roda, mesmo em silêncio, as pessoas estão interconectadas naquele fluxo de energia e cria-se, de fato, um campo que pode ser associado a esse campo morfogenético, né? De que se trata na constelação familiar, em outras
técnicas e metodologias existentes, né, para a cura das relações, o equilíbrio das emoções. Então, entra nesse contexto, nesse aspecto também o conceito de CNV, né, de comunicação não violenta, que eu prefiro até dar um outro nome, né, comunicação amorosa ou comunicação genuína, porque eu tenho a sensação, às vezes, em PNL, que o não, o cérebro não assimila. Então, seria como comunicação violenta. Então, comunicação não violenta, eu gosto de dar outro nome. Claro que isso já está bem compreendido, mas é uma forma também de a gente se desengessar de uma frase pronta, uma palavra pronta. Então, lembrando ao seu que a gente combinou também de fazer um segundo bloco, passa rápido, né, o tempo, meia hora, e eu quero passar a palavra para ti novamente, para que tu traga uma sequência aí que tu considera importante já trazer, ou algum pressuposto, ou algum reforço a mais sobre esse esclarecimento do que é justiça restaurativa, e olhando já para essa perspectiva de um mundo melhor, um mundo novo, e o valor transvalorado já de justiça, uma justiça que o próprio ser humano vai fomentando essa autorresponsabilidade sobre as suas próprias ações, sem que uma autoridade externa a ele vá puni-lo, e ele vai eliminando esse medo e trazendo uma responsabilidade com leveza. E aí eu passo a palavra aí para ti. Eu vou trazer novamente esse termo justiça que você falou, porque normalmente quando as pessoas ouvem justiça restaurativa, mesmo entendendo que é uma composição, que existe o diálogo, que é uma metodologia autocompositiva, mas muitos deles entendem que ela só serve para o conflito, né? Que é para resolver problemas. E os círculos de construção de paz, né, que são preventivos, que você falou, né, que faz parte da justiça restaurativa, eles não lidariam com conflitos. Mas, na minha experiência, eu entendo que eles lidam com conflitos, sim, porque eles lidam com os conflitos internos. A Kay Pranis diz que o ser humano ele é um ser em 4 dimensões: física, mental, emocional e espiritual. Física e mental é o nosso dia a dia, né? O nosso padrão ali, é o nosso padrão normal. Emocional, as emoções a gente deixa para os mais íntimos, para as pessoas mais chegadas, nem todos os amigos, né? Então, e, e o espiritual, a gente entende que é a religião, que cada um tem a sua. Mas tanto o emocional como o espiritual, eles são tratados assim de uma forma diferente. O espiritual, ele não é o espiritual religioso. Ele é o espiritual como crenças, é aquilo que dá sentido à nossa existência. E existe algo que nós não falamos ainda, né, que seria uma parte do círculo, tem a construção de valores e a construção de diretrizes, né, na metodologia. E um dos combinados que faz parte do círculo é a confidencialidade. Então, a gente usa muito a contação de histórias, né? Fale de um momento seu de infância, fale de um momento significativo na sua vida, fale de um momento, né, que você de superação, enfim. E as pessoas falam a partir do coração, se usa a linguagem do coração. Você falou de CNV, usa a CNV, que é a comunicação não violenta. Mas a linguagem é a linguagem do coração. A fala é a partir de si mesmo, é a fala na primeira pessoa. Eu não devo falar de ti ou de alguém que não está ali. Então, o outro combinado que a gente tem também é o não julgamento. Então, é a voluntariedade, o não julgamento, o respeito ao objeto da palavra, o respeito às diferenças. E o círculo, ele tem, como é que é? O foco horizontal. Não existem hierarquias no círculo. Nós falamos da nossa humanidade. Não importa se é rico, se é pobre, né? Se tem formação, se não tem formação, se é analfabeto. É para o ser humano. Então, a expressão da sua humanidade. Essa é a diferença. Então, por mais que a gente ficasse conversando aqui, Alcione, até meia-noite ou toda a noite, nós não
né, não terminaríamos o assunto, né, não chegaríamos no fim. Nós estamos desde 2010 e a cada vez a gente aprende, está sempre aprendendo. E Exato. eu acho que nós estamos com a questão do tempo ali, né, que é É, meia hora, nós vamos ter que deixar isso. para o segundo bloco. Tem Sim. muita coisa ainda que ficou para ser falado. Então eu quero trazer só, se der tempo, acho que dá tempo ainda, que eu ia te perguntar e lembrei agora que é algo simples, existe uma ordem. E aí nós estávamos caminhando outro dia, eu e você, e eu trouxe para ti, assim, que eu gosto de pesquisar etimologia, significado de palavras, e veio aquela, né, ordem como um valor e como uma disciplina. E aí eu pensei, dois sentidos para essa palavra que são complementares é ordem no sentido de que é primeiro, segundo, terceiro, isso é uma ordem sequencial. E ordem no sentido de comando. Importante, a gente fala muito no movimento SPIN sobre liderança interna, que isso é preciso despertar nas pessoas para que realmente o mundo melhore para todos, né? Porque está muito díspar ainda. Mas o que eu lembrei, eu queria te perguntar, e talvez tu traga a sequência agora nessa ordem. Primeiro nós nos sentamos em círculo e depois, como é que é? Nós Segundo, nos sentamos em círculo e aí nós temos, a gente explica, né, como funciona, se monta a peça de centro, se explica como funciona o objeto da palavra e depois tem toda uma metodologia, começando por uma abertura, que é uma atenção plena, um mindfulness, uma respiração, alguma coisa assim. Então, ele é bem pontuado em princípio, meio e fim. Ele tem uma ordem. É isso? Não sei se é isso que você quis isso, se que daí nós referir. nos sentamos em círculos, nós construímos valores, né? Isso. Aí a gente constrói as relações ou ressignifica as relações ou restaura laços, né, afetivos. Tem um pouco de... Claro, eu não quero trazer a teoria, né, porque assim é uma ordem. A gente senta em círculo, daí a gente constrói valores, daí a gente vai construindo as relações, porque nós temos no decorrer dessa metodologia tem protocolos. Nós temos ali a rodada de perguntas. E depois, no finalzinho, a gente tem uma cerimônia de abertura, né? E a gente tem uma cerimônia de encerramento. Então, ele tem um start de início, né? Que cria esse campo e um fechamento desse campo seguro. Quando eu falo dos círculos de construção de paz, eu gosto de trazer essa ênfase porque é uma experiência muito profunda de que se cria um campo seguro. Nem sempre é no primeiro círculo, mas quando a gente tece uma sequência de encontros, realmente se estabelece um campo seguro para se falar dos sentimentos e das emoções. Era isso, eu acho que daí dá para a gente. Então, olha, aí fica o link para a próxima fala, porque daí nós vamos falar da roda da medicina. Nessa Perfeito. ordem que você disse, tem uma sequência. Isso. Como é que a gente chega, né, rapidamente nesse espaço seguro? Como é que a gente constrói esse espaço seguro? E aí precisamos falar da ancestralidade também, da cultura, que é a roda da medicina. Podemos começar o próximo com a roda da medicina. Combinado, então, ao seu gratidão pela tua presença e pela Valeu. disponibilidade. Um grande abraço e aguardem, né, o próximo bloco desse nosso vídeo aí. Gratidão Namastê. a você. Até Valeu. então. Até Tchau. mais. A justiça restaurativa contempla uma das esferas do movimento SPIN, pois é congruente com o processo essencial na busca da verdade e da liberdade com responsabilidade e da paz verdadeira, tão necessária e desejada em nossas comunidades. Torna-se inseparável do despertar da consciência individual e contribui com a educação envolvendo o coletivo.